sobre a expectativa de vida destes seres, né? Se a teoria dos insetoides é a mais assertiva que tem, e a dos Greys também, porque eu acho, né, que os Greys, eles não vieram pra cá em naves espaciais. Eu acho que esses ETs Greys, eles, na verdade, eles nem são assim, é uma camuflagem, né? É uma forma de se apresentar, mas eles não são ETs nem são Greys. Eu acho que a forma deles é uma forma humanoide, sim. Eles são brancos, a pele dele é clara, dos Greys, né? Eles podem ter olhos de várias cores, azul, castanho, verde. Eles têm cabelo. Mas eu acho que como eles são a raça mais avançada e que tem a taxa de longevidade mais... Eu acho que os Greys, eles são quase imortais. Eu acho que eles são imortais, né? Porque eles não são seres celulares. Eles são... O ambiente deles é ultra realístico. É o ambiente último... É o último espaço, é o espaço deles. O último ambiente espacial e também o primeiro. Porque todos os outros ambientes espaciais foram criados a partir desse, o mundo dos ETs Greys. Tudo que eu tenho a impressão, né? De que tudo que existe na face da Terra, desse mundo que eu vivo e de outros mundos paralelos, são gerados através desses portais, com experimento de vida celular, humanoide e também animal, né, de ambiente espacial desse mesmo mundo, entendeu? Então é como se o ET Grey, que é um ser imortal, ele fosse aquele cachorro do Crash Bandicoot, aquele cachorro que ele tá no centro de tudo, né? Aí ele tem os portais, vários portais na frente dele, e em cada portal desse ele pode ir para um mundo alternativo, onde ele, que é um ET Grey, que é um ser que não é... Ele tem uma eu acho que é carcaça, carapaça, esqueci o nome, o esqueleto dele, ele não é ósseo, o esqueleto do ET Grey. Não é exatamente cálcio a estrutura do esqueleto dele, e a pele dele também não é uma estrutura celular. Não é feita de células, né? Eu acho que a pele dele é de um tipo de silicone. É uma coisa muito parecida com silicone, mas não é nem silicone, também é uma coisa que a gente não pode saber nem o nome, porque é confidencial, não pode saber. Eu só sei que existe sim, e que eles são... Eles têm todo um sistema muscular e de pele também muito similar ao que seria do corpo humano, com células, músculos, mas no caso deles elas não se degeneram. Não sei como nem porquê, mas elas têm uma estrutura química e molecular diferente, mas é muito parecida com a célula humana. E eles não morrem porque eles não saem dos portais deles, eles não precisam sair do mundo deles pra... E o mundo deles é ultra protegido, assim, é um mundo ultra secreto e confidencial e super protegido. É impossível seres de outras dimensões invadir o portal deles, porque o último portal é de lá de onde tudo surgiu. E tudo que sai de lá não pode voltar, porque são experimentos, entendeu? São réplicas, protótipos, cobaias, experiências celulares que eles fazem pra testar engenharia genética. Eles são os pioneiros, né, da engenharia genética, porque foram eles que iniciaram toda a vida celular do ambiente espacial, né? Então, o mundo deles, que também é no planeta Terra, a gente não pode ver esse mundo deles. Mas é um mundo que existe, é um mundo paralelo do... Eu não sei como isso é possível, mas eu sei que se eu pudesse, eu não posso isso, mas se eu pudesse atravessar esses portais, como se que tudo que existisse ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Que é assim que a tecnologia dos portais funciona. Eu vivo também nesse mundo, só que eu não posso ver ele de uma forma clara. Por quê? Porque as informações das coisas, de como as coisas realmente são, de como elas realmente funcionam pra mim, eu não tenho permissão, porque eu sou um ser humano, eu reconheço que, apesar de eu ter muita curiosidade, eu não tenho a permissão para acessar com 100% de clareza esse mundo deles, que é ultra realista. Mas tem algumas coisas que eu posso ver, que eu posso inclusive entrar nesses lugares, que pra eles faz todo sentido, pra mim faz, assim, um pouco de sentido, porque é uma coisa que eles passaram, né? Que eles passaram pra outros mundos, pra outras pessoas de outras dimensões, que no caso são essas catedrais, as igrejas, a religião. Essas coisas fazem muito sentido no mundo deles, entendeu? No meu mundo faz muito sentido a religião, igrejas, catedrais, escrituras em livros. Apesar de que os livros são cheios de códigos estranhos que não faz sentido no meu mundo, mas faz sentido no mundo deles. Mas o contexto geral da história dos livros, por partes, faz sentido ainda pra mim. O que mais, meu Deus? As catedrais, as igrejas, as pirâmides, qualquer estrutura que não faz sentido no meu mundo é porque não pertence ao meu mundo. Mas em outro mundo essas estruturas fazem muito mais sentido. E algumas estruturas do meu mundo não faz sentido nesse mundo, mas elas coexistem no mesmo lugar. Como, por exemplo, eu vi um vídeo há pouco tempo mostrando uma rua dos Estados Unidos, como se fosse uma rua de Nova York. Eu não sei se é Nova York, mas é porque eu não sei exatamente onde eu vi. Mas é uma rua parecida com Nova York, né? Como se fosse em Nova York essa rua, assim, um lugar bem cheio de prédios. Mas no meio desse lugar tinha uma catedral imensa de uma igreja com a ponta dela bem, assim, bem alta, a copa dessa catedral dessa igreja. Algumas são pontudas, outras são redondas, né?
Mas é uma coisa que ela tá ali, mas ela não pertence a esse mundo. Você pode ver, entendeu? Catedrais. Aí, em frente a essa catedral também apareceu uma estátua que tinha um círculo, um homem suspendendo uma, uma figura de, como se fosse de um átomo, de uma... Eu acho que é um símbolo sobre ciência, eu acho que é algo sobre física quântica isso. É alguma coisa sobre portais, tecnologia de portais. Em frente a essa igreja tem essa estrutura, essa estátua, esse homem com a mão estendida segurando esse objeto, que é... Então, é uma coisa que, se eu pudesse, eu posso ver no vídeo, mas se eu pudesse chegar naquele lugar e andar por aquela rua, eu ia ter contato com tudo isso, né? Eu ia ver os prédios, eu ia ver o shopping, lojas, pessoas andando nas ruas, a igreja. Eu até posso entrar nessa igreja, que no caso ali é uma catedral. É uma catedral, eu acho que é uma das mais conhecidas dos Estados Unidos, que fica nesse... Eu não sei se é em Nova York, mas não faz parte do meu mundo, mas eu posso ter acesso, eu posso entrar. Vai ter cadeiras, as pessoas vão sentar nas cadeiras, mas no caso deles, eles não... Eles até podem entrar e sentar nas cadeiras, mas as cadeiras é só para os visitantes, que não são do mundo deles, mas eles nem precisam dessas cadeiras para sentar, entendeu? Mas a catedral, para eles faz todo sentido. Mas não a estrutura dentro dela, porque isso aí já é uma réplica que vai aparecer do outro lado do portal para seres de outras dimensões ter a oportunidade de conhecer, é isso que eu quero dizer. Então, se eu entro numa igreja dessas e essa igreja tem bancos, tem o padre, tem uma missa, as pessoas vão poder sentar e assistir a missa. Existem essas escrituras estranhas na Bíblia, e existem várias versões dessa coisa que a gente conhece como Bíblia. O padre, ele faz a missa, ele tem as orações, essas coisas todas são mensagens enigmáticas de um outro mundo em que a gente sempre tenta dar interpretação para esses textos religiosos, né? A gente sempre tenta dar alguma interpretação para eles. Mas, na verdade, eles não são do nosso mundo. Mesmo que, ao ler esses textos e seguir essas coisas, a gente se sinta, tenha, assim, chegue a um estado mais alto de elevação espiritual. Mesmo assim, a gente sente que não é do nosso mundo, não pertence à nossa realidade. Aí por isso que também, nessas mesmas escrituras, fala que o homem é mortal, que o homem vai morrer, que existe um outro reino, entendeu? Aí vem uma trecho da oração, venha a nós o nosso reino, assim na terra, como se esses enigmas, nessas charadas. Mas assim, nessa mesma rua que tem lojas, que tem apartamentos, prédios, isso faz parte, por um lado, né, do nosso mundo, né? Do mundo dos seres humanos. Mas no mundo deles, que é um mundo paralelo, essa mesma rua, ela não tem os mesmos prédios, as mesmas casas, apesar de que a catedral continua no mesmo lugar, entendeu? Eles podem andar pela mesma rua ali desse centro ali de Nova York, que vai ter a mesma catedral. Talvez não com as mesmas coisas dentro dessa catedral, não vai ter cadeiras para sentar, ela vai estar modificada por dentro. Ela pode ter, assim, algumas alterações na arquitetura, mas vai ser a mesma catedral, só que essa mesma rua vai ter outras lojas ou nenhuma loja, ou não vai ter prédios, porque eu acho que eles precisam de casas para morar, instalações mas eles não precisam de uma casa cheia de cômodos, com geladeira, cozinha, banheiro. Talvez eles usem uma cama para descansar, talvez eles até se alimentem, mas eu acho que no mundo deles, mesmo eles sendo humanoides, essa coisa de cômodos não faz sentido para eles, como a gente conhece. Agora, eu acho que nesse mundo deles, né, como se eles pudessem andar pela mesma rua, não tem as mesmas estruturas, os mesmos prédios. E sinceramente, falando honestamente, eu tenho certeza que no mundo deles, eles não compram muitas coisas, eles não são muito consumistas, apesar de que eles controlam o mundo, o mercado de consumo, de loja, shopping, coisas para vender eletrônicos, tecnologia de eletrônico, de tudo que você puder comprar, se você tiver dinheiro para comprar essas coisas, mercado, tudo que você imagina que você pode comprar, mercado, indústria, vem tudo do mundo deles, entendeu? Tecnologia de eletrônicos, fabricação de automóveis, tecnologia todo tipo de tecnologia de carro aeroespacial, vem tudo do mundo deles, apesar de que eles não precisem mais dessas coisas. É engraçado isso, né? É muito engraçado. Agora, incluindo nós mesmos, que também fomos fabricados por encomenda, através de processo de laboratoriais de criação de óvulos, né, de laboratório. E o que o nome Maria, das mulheres que se chamam Maria, tem a ver com isso, é uma coisa que eu também queria entender, porque muita gente com esse nome, né, Maria, são muitas mulheres que têm esse mesmo nome, Maria. Mas assim, é como se eu também fosse como se eu mesma tivesse sido fabricada. Às vezes eu sinto que eu saí de algum tipo de indústria, de laboratório, porque eu vejo as pessoas tão diferentes. Mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas, mesmo cada uma tendo um rosto, vem de uma história, e as histórias existem para serem contadas, né? Histórias existem para ser contadas, isso é óbvio. Só que a maioria das histórias que elas foram feitas para ser contadas e passadas para outras pessoas, eu também não estou mais conseguindo... não acho que seja lógica essas histórias. Então eu acho que o ser humano, ele teve uma origem primitiva. E desse ser primordial foi feitos vários tipos de experimentos, clones, variáveis, né? Eles chamam de variáveis. Então existe variável da mesma pessoa, mas que é da espécie felino, que eu encontro muito aqui em Recife. Eu encontrei muita gente aqui em Recife que tem um padrão de voz mais alto, assim, mais grave, e que tem um rosto, uma fisionomia mais assim, como se fosse uma mistura de ser humano com algum tipo de leão, onça. Eu não sei explicar, mas eu vejo isso aqui. Pessoas que têm um rosto meio assim de onça, de leão. Tem outros que têm um rosto meio de
canino, é cachorro, tem outra... Eu acho que o ser humano, há muito tempo que o DNA dele não é original, não é mais original. Que você não pode dizer se você a sua linhagem ancestral veio mesmo daquela árvore ali que estão dizendo que segue aquelas tradições todas de ancestralidade, né? Que segue todo um caminho, né? Cultural. Mas eu, olhando bem pro rosto das pessoas, mesmo que a pele delas seja mais clara ou mais escura, olhando bem pro rosto das pessoas, parece que elas são híbridos. Cada uma é um tipo de híbrido diferente, inclusive. Como, por exemplo, eu já vi homens que parecem que é híbrido de tartaruga, de tubarão, de leão, de cachorro, de camelo. Eu já vi várias pessoas que eu tenho quase certeza que a diferenciação no DNA das pessoas só existe por causa de experimentos com DNA de outros mamíferos, no DNA original de uma só pessoa. Então, então não me impressiono com qualquer coisa por causa disso. Eu não me impressiono. Agora, essa coisa aí de insectoide aí já é outra coisa, porque o insectoide ele não pode, de uma hora para outra, se tornar humanoide, mas eles podem criar um tipo de vida inteligente que ela pode criar uma conexão cerebral com o ser humano que a coisa se torne uma só, né? Que eu acho que eles chamam de simbiose. Quando essa coisa, ela se adapta ao corpo humano e entra em estado de simbiose, ela pode, inclusive, até tentar controlar o cérebro humano. E aí a pessoa deixa de ser um ser humano para ser isso aí, um insectoide. Ela continua com o corpo, com os instintos de um animal, né? De um felino, mas o cérebro dela, os padrões mentais e cerebrais dela se alteram. E a forma de comunicação dela também pode se alterar. Pra melhor, pra pior, eu não sei, mas que muda, eu sei que muda. Um insectoide. Então é um simbionte, né? Mas ou ele vai adquirir um estado maior de esclarecimento dessa vida, ou não. Ou ele pode entrar num estado de entorpecência, né? Ou entrar no estado automático. Ou ele pode entrar alternar entre esses dois estados, né? De lucidez e entorpecência na hora que ele quiser, talvez. Pode ser que uma hora ele fique em estado completamente lúcido e depois ele volte de novo para o estado automático. Mas isso aí não dependeria de uma tecnologia chamada implante, porque o cérebro humano já funciona dessa forma. Mas ele muda os padrões do cérebro, de como o cérebro funciona, isso eu sei que sim, e muito. De uma forma tão assim, cada vez mais evidente que de poucos anos eu observando essas coisas, eu vejo que não é mais o mesmo tipo de ser humano. Se isso for verdade, se existem mulheres que falam dessa forma aí, cheia de exagero, essas mulheres espalhafatosas, fazendo caras e bocas, eu nem posso dizer, nem sei se isso é insectoide. Se for esse insectoide, ele deu algum tipo de pane, algum tipo de erro, que as mulheres tá tudo falando como se estivesse louca. Então eu não sei, entendeu? Então, não sei, eu acredito que nesse mundo que eu vivo, tudo existe por um propósito. Os insetos, o mundo, o reino dos anfíbios, dos répteis, dos macacos, dos primatas, dos felinos, dos herbívoros, tudo aqui nesse mundo tem um sentido. Tem uma função, né? Agora, um ser que lá do outro lado de um portal, ele vai, através de telepatia, ou seja, lá como isso for, ele vai tentar controlar os meus padrões mentais. Eu acho muito, não sei não se isso é possível não, entendeu? Ele pode até tentar entrar em contato comigo, agora... querer, de lá de onde ele tá, dizer o que eu vou fazer do meu dia, ou de mudar as minhas opiniões, do que eu já acho, as minhas convicções, eu não acho. Agora, eu acho que isso pode servir pra um tipo de sincronicidade de informações, pode servir. Agora, não pra ele me fazer comer merda, entendeu? Se ele lá do outro lado dizer coma merda, eu vou comer merda, eu não vou. E eu não sei não, esse negócio de insectóide, eu não tô ligada a isso não, mas eu tô vendo um fenômeno aí sobre esse negócio aí, entendeu? Tá uma epidemia danada aí desses bichos aí, eles se comunicam de uma forma muito estranha, entendeu?